Se isso fosse apenas uma tumba, nós não estaríamos falando dela até hoje. As pirâmides do Egito desafiam a lógica moderna, e quanto mais você estuda, menos sentido tudo faz. A versão oficial, aquela que você aprendeu na escola, diz que as pirâmides foram construídas como tumbas para os faraós. Milhares de trabalhadores, usando ferramentas simples, como cinzéis de cobre e martelos de pedra, teriam movido e empilhado blocos gigantescos, pedra sobre pedra, por décadas. Uma história simples, direita e heróica. Mas essa explicação só funciona se você não fizer muitas perguntas, porque quando você começa a questionar os detalhes, a história oficial começa a desmoronar. Vamos começar pelo tamanho do impossível. A Grande Pirâmide de Gizé, a mais famosa de todas, é composta por mais de 2 milhões de blocos de pedra. Isso mesmo, 2 milhões. E não estamos falando de tijolinhos. Muitos desses blocos pesam entre 2 e 15 toneladas. Alguns encontrados nas câmaras internas chegam a pesar 80 toneladas. A história nos diz que eles não tinham rodas para transporte pesado. E mesmo assim, esses blocos colossais não foram apenas movidos por quilômetros, mas também erguidos a alturas incríveis e posicionados com uma precisão absurda. E é essa precisão que simplesmente não faz sentido. A base da Grande Pirâmide é um quadrado quase perfeito, com lados de aproximadamente 230 metros. A diferença entre o lado mais longo e o mais curto é de menos de 20 centímetros. Ela está alinhada com os pontos cardeais menos norte, sul, leste e oeste, menos com uma margem de erro quase nula, de apenas 3/60 de um grau. Para você ter uma ideia, o Observatório de Paris, construído milhares de anos depois, tem uma margem de erro maior. A precisão é tão impressionante que engenheiros e arquitetos modernos ainda debatem como isso foi alcançado sem a tecnologia que temos hoje. Como uma civilização da Idade do Bronze conseguiu um feito que seria um desafio até para nós. Agora segura essa porque vem a parte que quase ninguém comenta. O detalhe que quebra tudo. Dentro das pirâmides, especialmente na Grande Pirâmide, apesar de todo o trabalho e da suposta função de tumba, não foram encontrados corpos. Nenhuma múmia de faraó foi descoberta dentro das câmaras principais. Nenhum tesouro funerário grandioso como o de Tutankhamon foi achado ali. Nada. As câmaras estavam vazias. O sarcófago na Câmara do Rei é um bloco de granito sólido, grande demais para ter passado pelos corredores, o que significa que foi colocado lá durante a construção. Onde está a prova de que aquilo era de fato apenas uma tumba? Então, para que serviam? Se não eram tumbas, por que gastar tanto tempo, recursos e vidas construindo algo tão imenso e complexo? Alguns pesquisadores sugerem que as pirâmides funcionavam como complexas estruturas acústicas, projetadas para gerar e amplificar sons de baixíssima frequência, talvez para rituais ou comunicação. Os egípcios antigos acreditavam que seus deuses, como Osíris, vinham das estrelas, especificamente da constelação de Órion, e a jornada da alma do faraó após a morte era um retorno a essas estrelas. Seria apenas uma coincidência astronômica, ou uma mensagem deliberada apontando para o céu. Dentro da Grande Pirâmide, o mistério continua. Usando robôs exploradores, descobriram que alguns desses poços simplesmente terminam em pequenas portas de pedra, com maçanetas de cobre, portas que levam a lugar nenhum que saibamos. Outros corredores simplesmente terminam em paredes sólidas, resentment, usando tecnologia de escaneamento. Novas cavidades e câmaras secretas foram descobertas dentro da estrutura, lugares que ninguém visitou em milênios. É evidente que os egípcios dominavam matemática avançada, astronomia e engenharia,
a um nível que mal podemos compreender. Eles tinham que saber. Mas o fato mais perturbador é que eles não deixaram registros claros de como construíram as pirâmides. Temos hieróglifos sobre colheitas, guerras, deuses e o dia a dia, mas sobre a construção de sua maior maravilha, silêncio quase total. Não há papiros detalhando o método, não há plantas de engenharia, não há manuais de instrução. É como se esse conhecimento específico, a tecnologia por trás da construção, tivesse sido deliberadamente apagado, ou talvez cuidadosamente escondido. Isso nos leva à pergunta proibida, a pergunta que desafia a linha do tempo da história como a conhecemos.